Não se sabe ao certo quando a sala 4093, que atualmente constitui o centro acadêmico, foi ocupada pela primeira vez, mas a reocupação aconteceu em 1998. O objetivo da ocupação era a criação de um espaço em defesa dos estudantes que promovesse a integração e que fosse o centro das organizações, fossem essas científicas, festivas ou esportivas. Eu acho que centro acadêmico é como se fosse um grupo do pessoal da geografia, onde tem pessoas que são intituladas para cuidar do espaço onde a gente vive durante o decorrer da nossa formação. Dos veteranos aos calouros, o Centro Acadêmico Josué de Castro não serve apenas como pano de fundo para as histórias escritas ao longo da graduação. Ele é o símbolo da resistência do curso de Geografia e representa um marco na luta dos estudantes. Em termos de estrutura, o Centro Acadêmico contava com um quadro negro, resquício do tempo em que ele funcionava como uma sala de aula, um sofá velho, estantes e livros. Estes itens foram adquiridos através de doações ou aquisições dos próprios alunos da Geografia. Grande parte destes objetos ainda permanecem na sala, com a adição de armários, bandeiras, adesivos, placas de rua, computadores, quadros de fotos, garrafas e o famoso galo bira, que foram adquiridos ao longo dos anos. Os objetos presentes no CA, como o mapa pintado na parede que representa o mundo cartograficamente, as garrafas que representam as confraternizações dos estudantes, as placas e as bandeiras que representam os locais onde estivemos e o quadro que representa a comunicação entre os alunos, contam como a história da geografia foi escrita. Então, eu acho que eu frequento o centro acadêmico muito por causa das pessoas que tem aqui, né? As pessoas do curso. Eu acho que é muito uma questão de identidade nossa, né? O lugar materializa muitas das nossas vivências, né? Nossos trabalhos de campo, as placas que a gente tem aqui. Materializa também um pouco da história política do curso e também é uma forma da gente se inteirar de toda a institucionalidade, né, do curso, das reuniões que a gente tem. Muitas assembleias acontecem aqui, então eu acho que eu frequento principalmente por causa da integração que o lugar promove em si. Eu venho muito pro CA porque eu sinto como se o Cagel fosse a minha segunda casa. E é estranho porque muitas vezes eu me sinto mais seguro aqui mesmo do que eu me sinto em casa. Porque é isso, é minha segunda casa, é o Cagel. É um lugar inexplicável, porque nenhum centro acadêmico é o que o Cagel é, sabe? Eu acho muito importante a gente usar esse espaço para descontrair, para conversar com os nossos colegas, para descansar depois do trabalho. Ou entre uma aula e a outra, usar o computador para fazer um trabalho, usar o computador para botar uma música para a gente se divertir, jogar um jogo, enfim, usar mesmo esse espaço para o que faz a gente se sentir bem. Foi o primeiro espaço onde eu tive contato com a universidade e eu fui muito bem recebido aqui dentro e foi um espaço onde eu me senti muito acolhido. Então, acho que em 4 anos de UERJ não teve um dia em que eu não tenha vindo ao Cagel, porque é um espaço onde eu me sinto muito bem. Todos os meus amigos estão aqui, eu tenho muitas trocas e experiências incríveis aqui dentro. O Cagel foi um espaço que me transformou de verdade. É o Antônio que chegou aqui no primeiro dia de aula, no primeiro dia de trote, e o Antônio que está falando aqui hoje não é o mesmo Antônio, porque eu me transformei muito e muito disso é devido ao Cagel e é tudo que eu vivi aqui dentro. Quando eu entrei na geografia, no meu período, a gente teve uma visão dos veteranos de forma bastante receptiva, né, com a gente. Então foram diversas atividades, gincana, roda de conversa, e todas as atividades eram muito tranquilas, né, as brincadeiras da calorada, era tudo no intuito de integrar mesmo todo mundo. A galera que estava chegando, a galera mais antiga do curso. Mas o que eu ouvia por parte deles é que na calorada deles era diferente, né?
há um tempo atrás eram atividades mais desconfortáveis, né, por vezes, ou enfim, que deixavam eles um pouco mais acuados, né, com relação a essa entrada no curso. Bom, pela minha experiência como calouro, eu tive uma experiência não muito boa em relação aos veteranos e ao espaço do centro acadêmico. Eu não me sentia tão confortável no momento que eu entrei na faculdade, tanto é que eu e meu grupo de amigos, a gente preferia ficar mais do lado de fora do que aqui dentro. Mas quando eu fui veterano, eu senti que a minha turma e consequentemente eu, definimos que a gente não queria ter essa experiência, não queríamos passar essa experiência para frente. Então a gente tentou ao máximo deixar as pessoas confortáveis, mostrar que o centro acadêmico pode ser sim um lugar de convivência e de uma forma boa, sem repressões. Eu não sei se é porque eu entrei no período que eu entrei ou se é uma coisa mais individual de perceber isso, mas eu acho que a transformação começa a partir do momento que você tem uma transformação do perfil dos alunos que estão entrando na geografia. Porque o que eu via dos meus veteranos é que eles normalmente eram muito mais homens, heterossexuais, mais velhos também. E eu acho que depois da minha turma, principalmente, você tem um número maior de mulheres entrando, de diferentes orientações sexuais, de idades mais jovens. E eu acho que conforme esse perfil foi mudando, você tem uma mudança também da relação entre os calouros e os veteranos. Que com a mudança desse perfil dos alunos, você tem uma mudança também das relações entre o que você quer perpetuar como tradição, o que você quer manter, o que você quer mudar. Não é só a sala de aula, formalmente, que forma um estudante, né? Existem muitos outros espaços que são importantes para estar ocupando, para estar participando, para estar atuando. E eu acho que o centro acadêmico ele tem essa função de uma formação, uma espécie de formação complementar em vida política mesmo. Assim, eu acho que o centro acadêmico, para mim, muito ele teve essa função de um espaço em que eu aprendi muito mais do que a sala de aula podia me ensinar. Tem muito de potência no espaço do centro acadêmico e essa potência ela é múltipla, assim, eu acho que é isso. Se eu pudesse resumir tudo isso, eu falaria que o centro acadêmico ele tem essa, no quesito da formação, ele ajuda a gente a ter um desenvolvimento de um aspecto humano, sabe? A gente é mais humano quando está presente no centro acadêmico, nos mais diversos significados da palavra humano. Eu não teria aprendido metade do que eu aprendi se eu não frequentasse o CAGEL. Se eu simplesmente fosse para as salas de aula e depois fosse para casa, eu não teria aprendido tantos conceitos ou tantos autores ou simplesmente tantas coisas sobre a vida como eu aprendi aqui. Ou então até mesmo tantas coisas que o CAGEL constrói assim mesmo de rodas de conversa, ou então os poucos cinedebates que a gente teve, ou então simplesmente a gente chegando e tipo, gente, aconteceu tal coisa aqui, alguém quer conversar sobre isso? A gente senta e conversa. Então assim, eu acho que o CAGEL, ele é assim, crucial para minha formação. Eu não seria, não que eu seja muita coisa, mas eu não seria 2/3 do que eu sou hoje se eu não frequentasse o centro acadêmico. Eu lembro mesmo que em 2013, né, o país estava pegando fogo e nas primeiras manifestações, eu entrei em abril, 2 meses antes de junho. Então, estava tendo aquelas primeiras manifestações bem moleculares, né? E o nosso centro acadêmico era de oposição, né? A gestão mesmo do centro acadêmico. Uma coisa que me marcou muito como calouro é que a gente fez uma assembleia aqui, lotou, e a gente resolveu, não, a gente precisa passar na UERJ inteira, convocar toda a universidade para ir para essa manifestação. Ainda não tinha nem chegado junho em si, era no final de maio. E a gente saiu daqui e foi passar literalmente em todas as salas, pelo menos aqui do prédio do Lira, né? E junto com a gente, nesse vai e vem da gente subir com 50, descemos com uns 200 pessoas. E a gente foi num blocão assim para os atos e foi um ótimo movimento.
tivemos até um episódio na época que gira um pouco em torno dessa questão do aparelhamento, de como que era a atuação desse grupo e os conflitos derivados a partir disso, que foi alguns adesivos que estavam colados nas janelas aqui do CAGEL, e eram adesivos de outras organizações, de outras lutas, enfim, até alguns adesivos históricos, que assim como as garrafas já estavam aqui no espaço há muito tempo, era algo bastante simbólico, que representava uma série de lutas passadas, e esses adesivos acabaram sendo colados outros adesivos por cima destes, e demonstrando uma total falta de noção dessa luta, né, que representa essa história dos estudantes. O CAGEL, ele tem muitos aspectos marcantes, mas acho que um dos que mais me marcam assim, é o que está menos visível, que é o TJG no teto. Acho que quase ninguém repara quando entra aqui, e é uma coisa que assim, eu fico sempre me perguntando, tipo, como que fizeram aquilo, sabe? O porquê que fizeram aquilo. Mas eu acho que a mais marcante que ajudei a trazer é o Galo Bira. O nome dele é Bira porque a cidade é Ibiraci, no interior do Espírito Santo, onde a gente trouxe. A gente botou o nome Bira por causa disso também. Eu estudei aqui entre 99 e 2004, então tem muito tempo. E essa sala era bastante diferente. Então, eu não sei se eu consigo pensar um aspecto material que esteja aqui hoje nessa sala, mas eu acho que o CAGEL da minha época, mesmo sendo uma época muito remota, ele se parece e tem referência no CAGEL de hoje justamente por isso, assim, por essas pessoas que estão aqui, pelos alunos que frequentam, pelo que ele pode significar para quem entra na geografia da UERJ e é abraçado por essa sala e por essas pessoas. Eu acho que o CAGEL sempre foi, e acho que ele vai ser para sempre, um espaço distinto da porta para fora, assim, em que os alunos vão poder experimentar e vivenciar outras geografias e outras formas de pensar também aqui na UERJ.